no seu coração, você que está conectado conosco também, aqui nos nossos canais, né, na internet. E nós vamos fazer uma série nas próximas 3 semanas para abençoar as famílias, encher a sua casa com a presença de Cristo, seu casamento. Então fique atento e divulgue, coloque assim que a gente terminar a live, nós vamos também salvar, que você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp ou mandar para alguém, né, que está casado ou até mesmo solteiro, para que ele receba instrução da parte do Senhor. Esse material está baseado no livro do pastor Luísio, quando a presença de Deus enche a nossa casa, onde nós acreditamos que realmente essa é a maneira onde o Espírito de Deus pode mudar um casamento. Nós vamos acompanhar então essa leitura e a gente vai compartilhando. A vontade de Deus é que o Senhor Jesus esteja sempre no centro da nossa vida, no centro de todas as coisas. Porque se Ele estiver no centro da sua vida, tudo mais vai dar certo. A palavra do Senhor diz: considera o Senhor em todos os seus caminhos. Amém. E Ele vai endireitar as suas veredas. Essa é uma chave espiritual. A centralidade de Jesus, a centralidade de Cristo é fundamental para tudo na nossa vida, e obviamente que isso inclui o nosso casamento. Nosso casamento, quando tem Cristo no centro, isso vai fazer toda a diferença. Por exemplo, a Bíblia não diz simplesmente marido ame a sua esposa e ponto final. Não, é muito mais do que isso. A Bíblia diz em Efésios 5:25, marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meu Deus, isso faz toda a diferença. Uma coisa é eu falar, ame a sua esposa. Outra coisa é dizer, ame do jeito que Cristo amou, dando a vida por ela. Eu vejo Cristo como o centro e o modelo disso. Então, você está, talvez você está aí passando por uma situação. Vamos ver aqui também. Você está passando por um momento difícil no seu casamento, né? Vou dar um exemplo. Então não tente consertá-lo, não tente você resolver o problema. Em vez disso, apenas olhe para o Senhor, não tenta você fazer, porque se você tentar fazer, algo oposto vai acontecer. Às vezes você vai até perder a paciência. Mas se você se concentrar no Senhor Jesus, o seu casamento será restaurado. Porque Ele é que tem o poder de mudar as pessoas. Concentre nele e perceba, em primeiro lugar, o quanto Ele amou você. Porque você só pode amar depois que você entendeu que foi amado. Então, primeiro você tem que concentrar nisso. Experimente o seu amor novamente. Então, a sua esposa vai ser beneficiada e esse será um amor sacrificial. Porque você vai ter visto o amor de Deus pela sua própria vida. Porque a maneira como o Senhor nos amou foi lá na cruz, de braços abertos. Ele deu a vida por nós. Então, se você se encher novamente com o amor de Jesus por você, em primeiro lugar, ouvindo as pregações centradas em Cristo, falando do amor de Deus, quanto mais você percebe que é um discípulo que Jesus ama, mais a sua esposa vai perceber mudança em você, em relação a ela também, porque esse amor vai afetar a sua vida e o seu comportamento. Sobre as esposas, por exemplo, também, da mesma maneira, a Bíblia diz em Efésios 5:22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Mais uma vez, não está escrito simplesmente, mulheres, sujeitem-se ao seu marido e ponto final. Não, isso seria apenas um mandamento humano. Mulher, se submeta ao seu marido. Mas quando a Bíblia diz se sujeita ao seu marido como ao Senhor, Cristo entrou no meio disso novamente, né? Submetam-se como ao Senhor. Veja, o Senhor está aqui por trás do marido. Quando ela diz submeta ao seu marido como ao Senhor, Cristo está por trás do seu marido. Isso muda completamente. E o Senhor se certificará que quando você aleluia, quando você se submeter a Ele, o seu marido, será mantido numa posição e essa submissão ela vai ser ao Senhor. Esse é o verdadeiro ensinamento cristão sobre o casamento.
Tudo se baseia na centralidade de Cristo. Nunca na nossa força, nunca no que nós podemos fazer, mas naquilo que Ele está fazendo em nós. Nós fazemos tudo voltado para Ele. Mesmo na nossa paternidade, também na relação com os nossos filhos, nós devemos sempre ter Jesus no centro. Sempre. Coloque a sua fé nele e não tente mudar os seus filhos pelas leis, pelas regras, pelas obrigações. Isso também não tem poder. Não tem poder marido tentar impor a regra sobre a mulher, mulher tentar fazer na força do seu braço e pais tentarem mudar filhos pelas regras. Isso é religião. Isso não funciona. Você presume, por exemplo, que presume que educar se restringe, talvez, a colocar uma série de leis e regras dizendo: você deveria estudar, você não deveria jogar videogame, você não deveria fazer isso, você não deveria fazer aquilo. E você fica dizendo para o seu filho: deveria, deveria, deveria. Mas quanto mais você diz deveria, mais seus filhos sentem o quê? Pressão. Não sentem graça nisso. Pressão. Você sabe, deveria é uma palavra estressante. Estressante, porque ela traduz cobrança. É muito estressante para eles. Ninguém quer ouvir o tempo todo: você deveria, você não deveria. Tudo isso é pesado. Então, se você quer ver a mudança nos seus filhos, o que você precisa fazer? Você precisa confiar em Deus. Confiar em Deus, diga amém. Sua confiança em Deus também vai se traduzir, porém, numa linguagem em relação aos seus filhos. Você vai dizer algo para eles do tipo: eu acredito que você vai se sair bem na prova, no exame que você está fazendo. Você está dando uma palavra de fé, de encorajamento. Acho que você vai ter ânimo para estudar, ânimo para trabalhar. Diga essas coisas diretamente a seus filhos e declare sobre a própria vida dele, confiando em Deus, confiando no Senhor, proclamando, declarando sobre a vida deles. Diga ao seu filho, por exemplo: eu acredito que você glorificará Jesus nos seus estudos. Eu acredito que você saberá reconhecer o momento certo para estudar e o momento certo para jogar videogame, cada hora no seu tempo. Dê ao seu filho essa confiança e você vai ver os resultados. Então, de fato, essa palavra deveria é estresse, mas quando você diz eu acredito que você vai fazer isso, é providencial, é descanso, é graça sendo transmitida na nossa casa. Porque nós temos recebido e assim nós temos liberado. Então, uma coisa é o estresse, outra coisa é o descanso. Uma coisa é exigir, você deveria fazer isso. A outra coisa é fornecer para eles palavras cheias de graça e centradas em Jesus. Acredite que Deus vai transformar os seus filhos e vai fazer com que eles queiram a vontade de Deus, queiram as coisas certas. Isso é a graça de Deus operando dentro da sua família. Esse é o ano da restituição. Nós temos crido nisso. E nós cremos que a primeira coisa que o Senhor vai restituir e vai restaurar são casamentos que foram danificados pelo maligno, por alguma circunstância que você viveu. Enche o seu coração de fé. Se o seu casamento passou por situações difíceis, esse é um tempo de Deus restaurar. O ano da alegria, dos anos que foram consumidos, serão restituídos 120% em nome de Jesus. Diga amém, aleluia. Muito bem. Tenha o anseio de trazer a presença para a sua casa. Tenha um anseio no seu coração. Eu quero ver a presença de Deus na minha casa. Quando Davi se tornou rei, uma das coisas mais importantes e prioritárias que ele fez foi trazer a arca para Jerusalém, a capital. A arca era onde Deus morava, ele queria trazer a presença de Deus. E ele, ele então consultou os seus homens, seus capitães, e todos foram buscar a arca de volta. Está lá em 2 Samuel 6, de 1 a 11. Davi, veja, ele não estava atrás do ouro, ele era o rei, mas ele não estava atrás da riqueza, ele não estava como prioridade atrás de vitórias sobre os seus inimigos, mas a prioridade dele era buscar a chama da glória de Deus, a chama da glória de Deus. Nesses dias de jejum, 21 dias pelo seu casamento, pela sua família,
Não, você pode orar por todas as coisas, mas coloque como prioridade: eu quero que a minha casa seja cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus. Infelizmente, muitos casais acreditam que a base para um casamento feliz é ter dinheiro. Se eu tiver dinheiro, meu casamento vai dar certo. Mas se isso fosse verdade, os ricos não se separavam, e não acontecia tanta coisa horrorosa por aí, né? Claro que nós precisamos de recursos financeiros e o Senhor quer nos dar, mas a prioridade precisa ser a presença do Senhor fluindo no casamento. Amém? Bom, espero que não esteja travando aí a nossa live, você esteja recebendo aí. Minha técnica aqui está de olho para mim. Cuidado com os métodos mundanos na hora de você lidar com o seu casamento. Davi tinha a motivação correta, ok? Ele tinha a motivação certa, mas decidiu fazer a coisa da maneira mundana. E aí não funcionou. Deus quer que façamos as coisas, mas as coisas precisam ser feitas do jeito dele. Por exemplo, o costume do mundo diz: simplesmente ame a sua esposa, seja romântico com ela. É bom, mas o caminho do Senhor diz em Efésios 5:25, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Meu Deus, isso é muito superior. Ou seja, é um foco em Cristo. Não é simplesmente ser um homem romântico que vai fazer do seu casamento bom, mas é ser um homem que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, coração que realmente dá a vida por ela. Eu tenho visto muitas pessoas tentando, por exemplo, melhorar sua vida sexual, assistindo vídeos eróticos com o cônjuge e até mesmo indo com o cônjuge para o motel, achando que isso vai melhorar a sua vida íntima. Mas isso é carne de boi que é onde Davi tentou trazer a arca, é modo mundano, são métodos mundanos, não são a maneira do Senhor. Olha, acredite em mim, nada é melhor do que a ternura que surge entre um casal que invoca juntos a presença do Senhor. A presença de Deus vai produzir ternura entre o casal. E a ternura vai produzir a verdadeira intimidade física, porque ela vem de Deus e ela é muito mais poderosa e intensa. Mas alguém pode dizer: pastor, o que há de errado em apimentar a nossa relação? Querido, nós devemos fugir de todo o que tem aparência do pecado, mesmo que às vezes não seja. Não é? Pedro diz em 1 Pedro 1,15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Você não pode ler esse versículo sem compreender a graça e a revelação de Jesus Cristo. É isso que transforma a vida das pessoas. Então, entenda uma coisa: o oposto de santidade não é o pecado, é ser comum. O termo santo, no grego, agios, e em hebraico, kadosh, significa separado, posto de lado, mas não no sentido de justiça própria, de se achar uma pessoa melhor que outros. Santidade, portanto, é o que as mulheres fazem quando elas colocam suas joias no cofre e trancam com uma combinação. Por que elas fazem isso? Não é? Porque essas coisas são preciosas. Então ela guarda separado, num lugar especial. Alguém talvez tenha pratos muito caros que não usam para servir comida, mas coloca na cristaleira. Não são para o uso comum, para o dia a dia, talvez é para um dia especial. Os diamantes, por exemplo, são raros, são preciosos porque não são comuns. As pedras, por outro lado, não são preciosas porque são comuns, você pode encontrar em qualquer lugar. Deus está te dizendo uma coisa: seja uma pessoa fora do comum. Isso é o que significa ser santo. Você não é como as pessoas do mundo, seu casamento não é como as pessoas do mundo. Seja santo, separado disso, outra pessoa. Quando o mundo está deprimido, você está em paz, você tem a paz de Deus, você está fora do comum. Quando os casamentos desmoronam lá fora e as pessoas dizem que isso é muito comum hoje em dia, não, você está fora disso, não é comum na sua vida, não é comum na sua casa. Quando as pessoas dizem que é comum todos usarem palavrões, xingamentos, às vezes até dentro de casa, você está fora disso. Isso é comum lá fora, mas você glorifica a Deus. Atreva-se a sair do comum, ouse ser diferente. Porém, sem uma atitude de justiça
própria, mas sempre de uma maneira graciosa, cheia de graça. Seja fora do comum. O mundo não quer que você se destaque, mas que você seja comum. As pessoas do mundo vão dizer todo tipo de coisas para tornar você uma pessoa comum, porque no fundo do coração elas se sentem condenadas por você, justamente por você ter a decisão de ser uma pessoa fora do padrão do mundo. Seja fora do comum. Torne o seu casamento fora do comum. Não viva o seu casamento como o mundo vive. Coloca isso no seu coração. Deus quer que você viva o casamento santo, segundo o padrão de Deus. E isso vai ser poderoso para vocês. A saída mais fácil, nós sabemos, no meio de um conflito, sempre é o divórcio. Mas isso é uma saída comum, é a saída do mundo. Isso é santidade, porque o oposto da santidade não é o pecado, mas ser comum. E é isso que leva ao pecado. Nós temos um outro caminho, nós temos o caminho de Cristo. Muito bem, rejeite toda a força humana. Então, voltando aqui ao exemplo de Davi, de uma pessoa que queria uma coisa boa, levar a arca para o Monte Sião, mas ele não obedeceu a Deus e fez as coisas do jeito do mundo. Ele pensou e agiu de uma maneira natural, tentando uma coisa boa, fez de uma maneira natural. Tentando ter um casamento, uma casa cheia da presença de Deus, muitos casais às vezes o fazem de uma maneira errada, natural. Veja que nessa história, os filisteus que representavam o mundo na época, eles colocaram a arca num carro de boi, porque ela era um problema constante para eles. Eles tinham levado elas numa guerra, tinham roubado a arca, mas estava dando muito problema lá, então eles resolveram devolver a arca e colocaram elas num carro de boi. E trataram a arca com desprezo, né? Colocaram, em primeiro lugar, na casa do deus deles, do Dagon, mas a Bíblia fala que Dagon caiu diante dela, sua cabeça e as suas mãos foram cortadas. Então Davi, e eles mandam a arca de volta no carro de boi até um ponto. E Davi, então, vê aquilo, bom, se ela chegou até aqui, é assim que eu tenho que fazer. E ele age como os filisteus, quando quiseram se livrar da arca e colocaram ela em uma carroça puxada por 2 vacas de leite. E Davi colocou, então, 2 soldados para guiar o carro, para acabar de chegar, como diz o outro. Uzá e Aiô eram o nome dos 2 soldados que estavam conduzindo. E quando os bois tropeçaram, Uzá tentou segurar a arca, não é? E morreu. Ele tinha boa intenção, mas mesmo assim morreu diante do Senhor. Agora, veja, na palavra de Deus, os nomes são significativos. A palavra Uzá significa força, força. Então, o que impediu Davi de trazer a arca foi a força humana. A força humana. Os métodos humanos sempre vão impedir a sua casa de ficar cheia de Deus. Não é essa a maneira de Deus. É representada aqui por Uzá. O que pode também impedir a manifestação da presença do seu casamento é a força do seu braço. Então, eu quero falar uma coisa a você com muito amor e carinho. Muito amor e carinho. Talvez você mesmo seja um palestrante motivacional, um coach, e você tem o seu trabalho, o seu lugar. Eu não estou aqui criticando, eu acho que tem o seu valor. Mas, quando se trata do reino de Deus, não funciona. Não é suficiente. Não adianta queremos ver transformação, porque método humano nenhum pode transformar o casamento de ninguém. Eu sei que existem muitos palestrantes motivacionais que são crentes, inclusive, e eles realmente ensinam coisas boas, como ser otimista, acreditar no melhor de si mesmo, né, das pessoas. Essas coisas são boas, mas a verdade é que eles acabam dizendo algo como eu te dei minhas 5 chaves, agora você precisa colocar elas em prática. Agora, não me interprete mal, eu acredito que mensagens como 7 chaves para uma comunicação eficaz, às vezes, realmente funcionam. Mas, se Jesus não estiver no centro, elas não têm valor duradouro. Podem funcionar por um momento, mas de repente, no meio de uma briga, você não vai lembrar de mais nada. Você até se lembra dos princípios por alguns dias, mas depois você esquece. Não vai ter uma mudança permanente. Quando se trata de casamento, se você não colocar Jesus no centro, o que acontecerá é que tudo será mantido pelo esforço humano, que não podem durar muito tempo, porque não foi Deus que fez. Eu já ouvi seminários para casais
onde o nome de Jesus não é mencionado nenhuma vez, apenas técnicas, dicas, mas Jesus não está lá. Evidentemente, eles até oraram, mas a pregação, a preleção deles não tem Cristo no meio, não tem o que realmente tem poder para mudar. Esse tipo de seminário pode ter efeito que dura apenas por um tempo. Eu não posso acreditar que um seminário, chamado seminário cristão, criado por evangélicos, mas sem mencionar Jesus, possa ter um valor realmente duradouro. Não tem. Porque nada que não é fundamentado em Cristo tem realmente um valor que dura. Agora, como eu disse, não me interprete mal. Eu acredito que mensagens como 7 chaves para uma condição eficaz, comunicação, às vezes realmente funciona, porém sem ele não vai funcionar. Se você não consegue colocar Jesus na sua casa, no seu casamento, você pode tentar aplicar todos esses princípios por um tempo, mas isso não vai durar. No entanto, se você buscar Jesus, os resultados, com certeza, vão durar para sempre, porque é o poder de Deus que vai estar agindo na sua casa. É por isso que eu não gosto de ir em um seminário para casais baseados apenas em fazer e não fazer. Maridos façam isso, mulheres façam aquilo outro, não façam isso, não faça isso. São regras, não vai funcionar. Mais uma vez, não me entenda mal, há coisas importantes que nós precisamos entender, mas sem Jesus, todas essas coisas não são nada. Foi Jesus que disse, né? Sem mim, nada podeis fazer. Na verdade, o esforço humano lhe dirá que você pode levar algum tempo para ver os resultados, mas sabia que com Jesus você pode ter resultado instantâneo? Foi isso que aconteceu na festa de Caná na Galileia, onde ele transformou água em vinho no estalar de dedos. O que homens demoram muitos anos, Deus pode fazer num toque, no seu milagre, no seu casamento, nesses dias. Todo casamento bem sucedido no reino de Deus sempre terá a terceira dobra, a terceira pessoa. Cristo tem que estar lá. Ele é uma terceira pessoa maravilhosa e sem ele nada se mantém unido. Muito bem, vamos ver isso agora na casa de Obed-Edom, que é uma palavra poderosa também sobre uma casa cheia da presença de Deus. A arca ficou 20 anos num outro lugar, quando Davi trouxe então a arca, depois ele consegue trazer ali até um ponto, e deixou ela lá na casa de Abinadab. Mas não se diz que ele e a sua casa foram abençoados. Mas depois Davi resolve então levar para uma outra casa, chamada Obed-Edom, e a Bíblia fala que ela ficou apenas 3 meses ali, e foi tremendamente aquela casa abençoada. Depois de, inicialmente, com Uzá, né, aquele que morreu, Davi manda que leve a arca para a casa que estava logo de frente ali, certamente, que não dava para avançar. Então os soldados batem na porta daquele homem e falam para Obed-Edom: nós precisamos deixar a arca aqui na sua casa. Talvez Obed-Edom tenha se perguntado: mas por que vocês estão trazendo a arca aqui para minha casa? Qual motivo, qual razão? Afinal, a última pessoa que tocou nela morreu, e vocês estão querendo colocá-la aqui dentro de casa. Mas agora a história vai ser completamente diferente. Durante os 3 meses em que a arca ficou na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que Deus abençoou a sua casa e tudo que ele tinha. Olha o que diz em 2 Samuel 6,11. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. O historiador Flávio José, que viveu mais perto disso, ele conta, diz que Obed-Edom era muito pobre, era uma pessoa muito pobre quando ele recebeu a arca. Mas em 3 meses, ele se tornou muito, muito rico por causa da presença da arca de Deus na casa dele. A bênção de Obed-Edom que ele recebeu não foi somente interior, no coração, mas também foi algo que as pessoas podiam ver. Era notória e visível a bênção de Deus na casa deles. E é maravilhoso quando nós somos abençoados de uma forma que todos podem ver e são obrigados a reconhecer: foi Deus que fez nessa casa aí. Não tem sentido algo ter sido mudado tão rápido, e é isso que vão dizer a respeito da sua casa e do seu casamento nesse jejum no nome de Jesus, não é? Todo o povo viu que a bênção e o favor de Deus estava sobre Obed-Edom na sua casa por causa da arca e da presença de Deus, porque Deus abençoou aquela casa de uma maneira extraordinária. Naquela mesma noite, Obed-Edom talvez acordou e o medo desapareceu, e ele sente algo maravilhoso. Talvez ele diga: eu sempre quis esse sentimento, mas nunca o havia sentido antes.
Ele começa agora a sentir um amor perfeito que acaba com todo medo. Ele fica maravilhado e sente a presença de Deus como um aroma no ar. Existe ali um prazer e uma paz na casa dele que nunca houve antes. Ele acorda de manhã e de repente todos os seus filhos estão obedientes e a sua esposa está mais afetuosa. Todos os seus filhos começam de repente a tirar nota 10 na escola, e o senhor e a senhora Obed-Edom estão ainda mais apaixonados um pelo outro. Eles estão cada vez mais criativos e do nada conseguem ganhar muito dinheiro como nunca antes, com uma ideia maravilhosa que recebem de Deus. No seu jardim, todas as plantas estão ficando enormes e elas têm um sabor ainda mais gostoso, saboroso. As pessoas passam na frente da sua casa e ficam maravilhadas com o favor de Deus ali. Elas até gostam de ficar na casa de Obed-Edom porque sentem algo especial. Qual que foi o segredo de Obed-Edom? Em primeiro lugar, nós precisamos entender a revelação que está nesse nome, o nome Obed-Edom, porque na Bíblia os nomes têm significado. Obed significa servo em hebraico e Edom significa vermelho. Então o significado seria servo do vermelho, mas isso não faz sentido. Entretanto, a coisa toda fica muito clara quando entendemos que Edom é uma palavra derivada de Dan, uma outra palavrinha que significa sangue. Adão, por exemplo, é Adã, em hebraico, significa vermelho como sangue. Então nós podemos dizer que Obed-Edom significa servo do sangue. Quando nos tornamos servos do sangue, nós temos a sua presença. Obviamente que nós estamos falando do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o segredo da nossa vitória dentro do nosso casamento. Dentro do nosso casamento. Como um casal, quando um casal vive debaixo do sangue, ele vive sem condenação, sem culpa, sem acusação. Eles não condenam um ao outro, eles param de apontar o dedo. Mas e você também? Mas e você também não fez? E você também? E esse para de condenar, para de acusar, né? E assim desfrutam de paz, porque o sangue é a prova de que somos amados, porque nós somos perdoados. E quando um casal sabe que é amado pelo Senhor, espontaneamente eles vão amar um ao outro também. Por causa do sangue, a Bíblia fala que o anjo da morte não pôde entrar, mas a presença do Cordeiro permaneceu dentro da casa. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que poderoso esse primeiro dia do nosso jejum, 21 dias para abençoar sua família, sua casa. E esse primeiro texto, eu espero que você tenha sido muito abençoado, que você termine de ouvir isso com o desejo de trazer a presença de Deus para sua casa. Vamos orar e eu vou então salvar esse vídeo aqui nas nossas redes sociais, e assim que eu fizer isso, compartilha com todos dos seus grupos, tá bom? Senhor, eu oro nesse primeiro momento do nosso primeiro dia, e eu oro para que o Senhor traga a presença para as nossas casas, que o Senhor encha cada família, cada casa com a presença da glória de Deus, e eles possam então desfrutar e perceber que a sua presença na casa deles, no casamento deles, é que vai fazer toda a diferença, ó Deus, de dentro para fora, sem esforço, sem regras, sem tentativas humanas, sem o braço humano, mas pelo poder do teu Espírito. Eu proclamo, ó Deus, que será pelo teu poder do teu Espírito, e não pelo braço do homem, que as nossas casas, nosso casamento, nossa família será transformada em nome de Jesus. Amém? Querido, Deus te abençoe, fica na paz, compartilhe o vídeo, abençoe a sua casa e abençoe outras famílias também, e até amanhã, no nome de Jesus, fica na paz. Você sabe salvar aí, né, para entrar.